Fala pessoal, voltamos aqui com mais um exercício de circuitos elétricos, dando continuidade na série que a gente está resolvendo o livro do Sadiko, né? É um livro dos mais clássicos aqui, né? A gente está usando sempre a quinta edição, a versão em inglês, que é onde eu tiro essas imagens bonitas. E hoje a gente vai ser o MATLAB, porque a questão aqui está pedindo para eu fazer análise nodal com o MATLAB, e obviamente a gente vai resolver na mão, então sinta-se à vontade de se considerarem como MATLAB nesse exercício. E ele quer calcular V0. Isso não é um exercício tão complicado, a gente vai perceber aqui. Se você gosta dessa série aqui que eu estou fazendo das resoluções de circuitos elétricos, considere estar deixando o seu like nesse vídeo. Se tiver algum passo que você não entendeu no caminho, deixa um comentário. Quando eu tiver algum tempo disponível, eu vou estar respondendo e esclarecendo o quanto for possível. E seguimos então com a resolução, né? Primeiro, a gente tem que ver que o exercício não arbitrou uma referência de tensão. Então, o primeiro passo é a gente justamente fazer isso daqui. Definir uma referência, nomear os nós que não vão estar conhecidos. Obviamente eu peguei aqui embaixo, que é onde tem, todos estão curto-circuitados, esses 4 nós aqui, que na verdade são só um nó, né? Então eu coloquei aqui referência, nomeei V1, esse nó aqui em cima dos 2 ohms e do lado da fonte de 4 amperes, V2 à esquerda, V3 à direita e o V4 aqui no final. Percebam que a gente não vai ter supermalha, nem supernó, porque todas as correntes eu consigo descrever, para esses nós eu consigo aplicar, né, a lei de Kirchhoff das correntes, e descrever todas as correntes entrando ou saindo dos nós. Percebam que aqui eu não arbitrei sentido das correntes. Se você já está aqui há algum tempo ou não, você já deve ter visto que eu tenho a preferência de fazer as correntes saindo dos nós, e nessa minha convenção, essas correntes que saem são positivas. Então, em cada nó eu sempre represento as correntes saindo, exceto se tiver uma fonte independente que está impondo um sentido para a corrente. Se você tem dúvida de como que é essa referência, consulta alguns outros vídeos aqui da série da playlist, se não, manda um comentário no final das contas, né, porque eu vou resolver agora, a partir daqui, sem usar essas, não poluindo muito o desenho e sem indicar o sentido das correntes, certo? Além disso, eu preciso expressar quem é V0. V0 é a queda de tensão nesse resistor de 8 ohms, e eu sei que então, do jeito que eu nomeei as tensões, ele vale V2 à esquerda, positivo na verdade, e menos V4, que é a tensão que está no terminal negativo. Por que isso é importante? Esse é um problema que eu vou ter que ter necessariamente 4 equações, porque eu tenho 4 variáveis, V2, V1, V2, V3, V4. Só que ao invés de resolver para V4 ou para V2, no caso aqui eu não vou resolver para V4, eu vou expressar V4 como uma função de V0, porque aí eu já começo a colocar o V0 nas equações. Isso vai facilitar para eu resolver diretamente V0. Percebo que o problema não pede V1, V2, V3 nem V4. Ele quer saber V0. Uma opção é resolver V2, resolver V4 e fazer a subtração entre eles, tá? É o que está escrito aqui na primeira equação, né? Ou eu usar essa informação e já nas etapas de solução do sistema linear, eu introduzir o V0 para resolver diretamente o V0 e já acabar com o problema, certo? Então perceba que eu apliquei aqui pelas cores das linhas aqui, eu tenho cada nó, né? Então no nó V1 eu tenho a corrente saindo, positivo, 4 amperes, a corrente que desce nesse ramo, V1 menos a referência 0, dividido por 2 ohms, e para a direita eu tenho V1 menos V3, que é a queda em cima do 4 ohms, dividido por 4, que é a resistência dele. Lei de Ohm sendo aplicada quando tem resistor, obviamente. Descrevi todas as correntes no V1, igualei a 0. Quando eu olho para o V3, por que já vai fazer sentido, né? Por que eu estou indo para o V3 e não para o V2? Mas para o V3 eu tenho 2 amperes saindo, então positivo 2, V3 sobre 2 indo para referência, V3 sobre 2, e V3 menos V1, a corrente no sentido contrário, que eu acabei de descrever, né? V3 menos V1 dividido por 4 ohms, igual a 0. Quando eu olho para o V4, eu tenho 2 amperes entrando, e aí por conta da minha referência, essa corrente é negativa, menos 2, mais V0. Aí aqui o que vai acontecer, né? V4 vale, essa queda de tensão aqui, vale V4 menos V2, certo? E aí eu uso a referência para descrever em função de V0. Então faço V4 sendo V2 menos V0. E aí eu tenho a queda de tensão aqui em cima de 1 ohm. Olha a primeira equação, se eu passar o V4 para a esquerda, fica V4, trago o V0 para a direita, fica menos V0. Então V4 vale V2 menos V0. V4 sobre 1 ohm, se eu substituir como V2 menos V0, eu já introduzo o V0 no problema sem ter que descobrir o V4.
E quando eu olho aqui, a queda de tensão nesse resistor de 8 ohms da corrente vindo para cá, vale menos a resistência, a tensão que está em cima do resistor, então vale menos o V0. Por isso que eu já escrevi menos V0 sobre 8. Isso é igual a 0. Terminei todas as correntes. Quando eu olho para o terminal 2, eu tenho menos 4, porque tem 4 amperes entrando. Eu tenho V2 sobre 1, descendo para a referência. E eu tenho V0, porque V2 menos V4 dividido por 8, certo? Eu tenho V2 aqui, menos V4 é a própria definição do V0. Então, V0 dividido por 8 igual a 0. Por que eu coloquei V1, V3, V2 e V4? V4 e V2, né? Porque se você olhar essas duas expressões, as primeiras, a do 9E1 e a do 9E3, você vai ver que vocês vão ver, né, que elas são funções só de V1 e só de V3. Então, na verdade, eu preciso dessas duas linhas do sistema linear para encontrar V1 e V3. Mas a gente está pouco se lixando se quanto que vale V1, quanto que vale V3. Lógico, a gente tem que calcular eles corretamente se precisasse, mas o interesse da questão é o V0. Então, como essas duas funções essas duas linhas não dependem de V0, elas não vão impactar na solução de V0 do sistema linear. Então, deixei elas aqui porque eu não vou usar elas para resolver o problema, considerando que o problema é calcular V0. Se o problema fosse outra coisa, aí obviamente a gente ia precisar. Se o problema pedisse todas as tensões, por exemplo, a gente ia ter que calcular elas usando resolução de sistema linear. Nesse caso, como eu não preciso delas para continuar o problema, eu não vou me importar com elas. Eu vou me importar só com essas duas equações aqui de baixo. E como vocês sabem, eu gosto de desnormalizar, né? Eu pegar o máximo, mínimo múltiplo comum dos denominadores de cada equação e multiplicar na esquerda e na direita. Quando eu faço isso, eu tenho 8 aqui embaixo, né? Então é o máximo, mínimo múltiplo comum, então entre 1 e 8 é 8. Menos 4 vezes 8, menos 32. 8 dividido por 1, 8 vezes V2, 8V2. 8 dividido por 8, 1 vezes V0, mais V0. Na direita eu tenho 0, multiplico por 8, continua 0. Aqui é a mesma coisa, vou multiplicar por 8, que de novo é o mínimo múltiplo comum. Menos 2 vezes 8, menos 16, mais 8V2, menos 8V0, porque aqui eu tenho que fazer o chuveirinho, né? E menos V0, porque eu já tinha denominador de 8. A direita continua 0. Percebam que eu tenho 8V2, eu quero tirar o V2 da história porque eu já calculo o V0 direto, né? Então, se eu pegar uma equação e subtrair da outra, eu vou ter 8V2 numa, eu vou inverter o sinal do 8V2 da outra, vai ficar 8V2 menos 8V2, os V2 vão embora. Eu peguei a de cima, então eu inverti aqui multiplicando por menos 1 na esquerda e na direita para manter a igualdade. 32 menos 8V2 menos V0. Isso igual a 0. Somei as duas, posso fazer isso no sistema linear. Menos 16 mais 32, 16. 8 menos 8V2, como eu queria, caiu fora da equação. Aqui eu tenho menos 8V0, menos V0, então eu tenho menos 9V0. Menos o V0 da equação em azul, multiplicado por menos 1, menos 10V0. Isso continua igual a 0, porque tudo na direita era 0. Passo 10V0 para a direita, fica 16 igual a 10V0, só se o V0 for 16 décimos, ou 8 quintos, ou também conhecido como 1,6 volts, porque é uma tensão. Certo? Um exercício aqui que tem como resolver com o computador, obviamente, né? Por isso que ele pediu para resolver com o MATLAB, mas no fundo vai continuar aplicando os conceitos que a gente conhece de lei de Kirchhoff dos nós, para poder expressar as correntes, lei dos ohms para expressar a corrente no resistor, e depois a manipulação matemática. Uma vez que, né, a gente montou essas 4 equações aqui, daqui para frente passou a ser apenas manipulação matemática, né? A gente só estava resolvendo no sistema linear e teria como fazer talvez provas reais para ver se fazia sentido esses valores. Mas a resolução fica por aqui. Se você gostou e achou interessante e foi pertinente, te esclareceu alguma coisa sobre resolução de métodos de análise de circuitos do capítulo 3, que é o que a gente está aqui do livro, né? Considere estar deixando um like ou um comentário se faltou alguma coisa, ou se você tem algum exercício que tem interesse que eu resolva por aqui com essas explicações. E a gente se encontra no próximo exercício.